Olá, InspiraCast, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º episódio. E é isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui com um casal que vocês vão adorar conhecer de pertinho e tudo que eles fazem. Um casal abençoado por Deus e muito parceiro nosso também e que a gente amou conhecer recentemente, que a gente sabe que são pessoas assim que vai trazer muito conhecimento para vocês aqui. Mas antes de anunciá-las, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a ABC da Construção, a maior especialista em acabamentos. Na ABC da Construção você encontra os principais produtos com as principais marcas de acabamentos. A ABC da Construção ela é especialista há mais de 68 anos em trazer para você, no conforto da sua casa, produtos com custo-benefício que vai trazer algo inovador para a sua obra. Quero agradecer também, falar em inovador, a construtora Inovare. A Inovare Construtora ela veio para trazer para a sua obra mais modernidade e mais transparência para a sua obra. Hoje, a Inovare Construtora ela faz a sua administração através do aplicativo, sem contar dos especialistas que estão dentro da obra, trazendo um conforto que você não vai ter a necessidade de estar fazendo coisas que não deveria de ser você mesmo, cliente, que deveria de fazer. Deveria de ser a construtora. Então, a Inovare Construtora, ela vem para trazer essa comodidade para vocês. Quero agradecer aqui também a Supera. A Supera Seguros, ela é especialista também em seguros. De várias formas. Mas eu quero destacar aqui o seguro de auto. Todo seguro de auto, caminhonete, carro. Se você está para renovar ou vai precisar de seguro do seu auto, e olha, é importantíssimo isso, lembrando, seguro não é gasto, seguro é um investimento que você faz, por isso que ele chama seguro, né, para te dar segurança. Então, você que vai fazer o seu seguro de auto e você, agricultor, que vai fazer o seu seguro também de máquinas agrícolas, dentre outras coisas, a Supera Seguro também é especialista nessa área. Siga as redes sociais da Supera, entre em contato com eles que eles vão te dar um atendimento VIP. Isso aí. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Ana Flávia e Guilherme, obrigada por terem aceito o nosso convite, por estarem aqui conosco. Estamos muito felizes. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Agradecer a Deus também por nos permitir estar aqui explicando um pouco mais sobre a nossa atividade, né? Sim. É uma honra estar aqui, né? A gente está muito feliz com o convite e queremos trazer um pouco de inspiração, né, para quem está assistindo a gente. Não, com certeza. E para começar, né, apresente um pouquinho de vocês, quem é o Guilherme, quem é a Ana Flávia, fale um pouquinho de vocês, para quem está nos assistindo, conhecer vocês também. Então, vamos lá. Sou Guilherme Vazen, sou contador, moro aqui em Patos de Minas há mais de 15 anos. Sou contador desde 2018, mas já estou na área há mais de 11 anos. Iniciei em vários escritórios, em algumas agroindústrias aqui de Patos de Minas. E hoje, além da formação em contabilidade, eu também tenho uma especialização em tributos e uma segunda especialização na área própria da perícia. Eu sou Ana Flávia, sou casada com o Guilherme. Também sou contadora, né? Eu entrei na área por influência dele, ele começou antes um pouco, e aí eu optei por também ir por esse caminho, e a área da perícia, que é a nossa atividade hoje, também foi influência dele. Eu sou daqui de Patos, e a nossa atividade hoje é a perícia contábil. E a perícia contábil, muita gente não conhece o que é, né? Muita gente sabe o que é contador, tem a questão contabilidade, etc. Ela abrange várias áreas, né? Contabilidade, mas explica um pouquinho, né, sobre essa área e o porquê que vocês decidiram ir por essa área. Você começa? Vamos lá, gente. Realmente a área da perícia é um pouco esquecida, inclusive, pelos próprios profissionais da contabilidade. Quando a gente fala de perícia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a perícia médica que a gente faz no INSS e aquela perícia investigativa de crimes, de perícia de trânsito. Mas existem várias áreas que um perito pode estar atuando. Pode ser na área
na área bancária, na área da economia, na área médica. Então, nós da contabilidade temos essa oportunidade de estar atuando também na área da perícia. Nós, na verdade, começamos, vamos dizer assim, por necessidade na área da perícia. Nós havíamos feito um financiamento imobiliário e nesse financiamento, vamos dizer assim, quando a gente fez a assinatura, a gente tinha, junto com o contrato, nós tínhamos uma simulação das parcelas. Então, na época, eu trabalhava numa indústria, a Ana Flávia trabalhava numa instituição financeira e o nosso salário líquido era em torno de 5, 6 mil reais. Então, a parcela de 1.300, ela cabia, vamos dizer assim, certinho no nosso orçamento, né? E quando chegou a primeira parcela, a gente teve um susto, né, meu bem? Foi um valor muito alto. E assim, uma observação é que era um contrato feito na instituição em que eu trabalhava. Então, mesmo estando lá dentro, né, tendo acesso às informações, a gente teve esse susto, esse problema aí de uma informação no contrato que não ficou muito clara, né, e uma simulação, infelizmente, errada. E aí eu acho que essa informação que o Guilherme está trazendo, ela é muito importante, porque até então nem nós sabíamos, já formados praticamente, né, na contabilidade, o que era perícia. O pessoal tem muito o entendimento, às vezes é controladoria, ou às vezes é auditoria. E aí o pessoal mistura bastante, né? A gente recebe, às vezes, algumas pessoas querendo orçamento para alguma coisa, mas é uma área um pouco diferente do que a gente faz hoje, né? Então a perícia realmente ela não é muito conhecida. Hoje o nosso principal cliente é o advogado. E já aconteceu da gente ter reuniões com advogados que eles mesmos não entendiam muito bem a nossa atuação, né? Então ela realmente é uma área muito específica, né? E para quem não tem um conhecimento assim já sobre o assunto, fica difícil, né, da pessoa às vezes entender a hora que a gente fala. Quem conhece mais é quem precisa, né? Teve aquele problema. Precisa. Isso, e os advogados que trabalham na área principalmente bancária, né? Hoje, para falar da área da contabilidade, que é igual o Guilherme falou, a perícia do INSS era muito comum, todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Até vou trazer uma informação aqui, que quando a gente começou a trabalhar nessa área, eu comentei com meu pai, que meu pai é policial da reserva, e aí a hora que eu falei com ele perícia, aí ele perguntou se a gente ia ajudar a polícia em alguma coisa, né? Porque realmente é uma associa. Ou a gente pensa no INSS ou perícia criminal, né? Isso. Pelo menos é o que vem na minha mente. Isso, aí eu não, pai, é outra coisa. não vou participar disso, não. Eu não vou lá bombar quem quer aposentar, ou não. É um pouquinho diferente, né? Mas abrange essa área de exemplo. É só parte de financiamentos ou tem alguma outra área também que abrange? E outra pergunta, até já pegando o gancho. É só o advogado que é cliente de vocês ou pode vir um cliente final já? Ou necessariamente precisa de ter um advogado para fazer essa ponte da questão civil, um exemplo? Vamos lá. Hoje não é somente na área financeira e bancária que existe a perícia, tá? Hoje a gente tem muita demanda, apesar de não trabalharmos especificamente nessa área, demandas na área trabalhista e na área previdenciária, né? Então vamos supor, o funcionário ele teve uma rescisão, não concordou com as condições ali do termo de rescisão de contrato de trabalho e ingressou na justiça com uma reclamatória, né? Então ali dentro do processo pode ser nomeado um perito para poder realizar os cálculos dessa rescisão da forma que o juiz ou a sentença estabelecer, né? Ou então podemos estar trabalhando pelo advogado ou do autor ou do réu numa forma extrajudicial, né? É um assunto que a gente consegue até abranger um pouquinho mais para frente, né? Então a gente tem trabalhista, previdenciária, tem perícia também na área contábil, né? Então hoje a gente pode, por exemplo, atuar em área de avaliação de empresas, valuation, apuração de haveres. Então assim, tem uma vasta área de atuação para o contador na área da perícia. É bem extenso, né? Exatamente. E fala um pouquinho da empresa de vocês. Apresenta um pouquinho da empresa para quem não conhece, onde que fica, os diferenciais. Fala um pouquinho para nós. Se tem rede social.
Eu acho que para a gente chegar na empresa, a gente tem que continuar um pouquinho na nossa trajetória profissional até a gente sair do regime CLT, né, meu bem? Igual o Guilherme tinha comentado, a gente descobriu a perícia por uma dor que a gente teve, né? E isso foi em 2021, no início do ano. E aí a gente, baseado nesse problema, né, teve algumas situações que aconteceram com o Guilherme que foram, né, o ponto-chave, eu acredito que uma permissão de Deus, né, para mudar a nossa Levar direção. outro caminho, né? Com certeza. Aí eu vou até deixar ele falar aí como que foi, porque ele teve uma abordagem sobre o assunto que foi pontapé inicial, né, e foi somado com esse problema do nosso financiamento, que a gente descobriu a perícia. Na verdade, eu era um profissional frustrado na minha área. Eu trabalhava na parte fiscal, então a gente, no meu departamento, eu era responsável pela apuração dos impostos, né? A parte que o empresário não gosta muito, né? Só porque... A parte que dói. Realmente a parte Meu Deus. mais trabalhosa, né? E por se tratar de indústria, a gente tinha uma diversidade muito grande de documentos para poder estar fazendo a validação. Então, não era incomum eu levar serviço para casa para poder adiantar a minha tarefa, né? Então, era muito serviço manual e com a chegada da perícia e o nosso contrato de financiamento, eu enxerguei na perícia inicialmente como uma forma de complemento de renda, só porque o cargo na indústria estava, vamos dizer assim, comprometendo toda a minha energia, né? Então, aos pouquinhos, a perícia ela foi tracionando, né? Eu fui recebendo nomeações, eu comecei a entregar trabalho, o resultado começou a fluir. Então, eu cheguei num patamar que eu falei assim, olha, hoje eu estou 80% no CLT e 20% de tempo na indústria, e 20% de tempo na perícia. E esses 20% de tempo na perícia está me dando uma renda praticamente equivalente com o que eu tenho aqui. Está sobressaindo muito mais. Então, acho que é hora de tomar um passo de fé, dar um passo de fé e abrir mão disso aqui para poder dedicar, né, esses 80% e ficar mais voltado na área da perícia. Só que assim, eu não fui tão ousado na época. Eu tinha feito um processo seletivo no escritório de contabilidade e eu identifiquei ali uma possibilidade de poder conhecer um pouco mais sobre a parte contábil, né? Porque hoje a grande maioria dos escritórios é dividido em departamento pessoal, que é responsável pela apuração dos encargos trabalhistas, né, fechamento de folha. Tem o departamento contábil, que faz a contabilização e o resultado da empresa, né, e o departamento fiscal, que faz a apuração dos impostos. Então, a maior parte da minha carreira até então era basicamente no fiscal. Eu falei, eu quero aprender um pouco mais de contábil, porque eu quero sair dessa parte burocrática de dar dor de cabeça para o empresário e quero falar um pouco mais dos números, né? Mostrar ali o resultado da empresa, qual que é o índice de liquidez, qual que é a rentabilidade do negócio, em quanto tempo a empresa se paga. Então eu vislumbrei uma oportunidade de entrar no escritório de contabilidade para poder aprender isso e agregar na área da perícia também. E aí não durou muito tempo, fiquei 1 ano e 4 meses nesse escritório e a demanda da perícia só aumentava. Então eu tive que pedir desligamento desse escritório contábil para poder focar integralmente na área da perícia, né? E graças a Deus, isso já tem mais de 5 anos, né? 4, 5 anos, e não me arrependo dessa mudança, dessa virada de chave. E acho que com a Ana Flávia também foi alguma coisa muito parecida, né? Ele falando de ousadia, eu sempre fui mais corajosa, né? De arriscar. E a questão dele ter realmente abrido mão, né, do CLT, eu acho que foi um momento nosso de muita parceria, né? No momento quando ele saiu da empresa, eu estava trabalhando CLT, né, na instituição financeira, tinha, né, um salário, né, até bacana, então não, Guilherme, vamos arriscar, a hora é agora. Né? Se for esperar alguma situação para frente, a gente nunca vai ter essa coragem. E aí a gente foi fazendo assim, de 2021 para cá sempre, né? Às vezes a perícia em si ainda não era algo muito sólido e, querendo ou não, a gente depende da demanda, né? A gente não consegue criar uma demanda de perícia, né? Ela tem que vir até a gente. E aí a gente foi organizando a nossa vida, né? Baseado com o que a atividade pericial estava proporcionando para nós, né? E no início, quando
aconteceu essa situação do financiamento, né, onde eu trabalhava, eu não consegui permanecer lá. Eu me senti muito mal, porque quando a gente identificou um erro muito grande, eu fui atrás, né, dentro da instituição. Quem é a pessoa responsável por essa parte? É fulano. Então vou lá no fulano perguntar para ele, pra gente resolver. Não deve ser uma coisa tão difícil. Alguém errou, né, em alguma coisa. E ninguém sabia me falar. Não tinha explicação nenhuma. E aí... Nem o banco sabia. Não sabia. E aí eu tinha informação lá dentro que realmente ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. E um problema também é porque foi uma modalidade de financiamento lançado pouco depois que a pandemia começou a dar uma acalmada, né? E eu fui uma das primeiras pessoas a fechar esse financiamento. Eu sei que depois de mim outras pessoas fecharam, né? Clientes que não eram, né, funcionários, que tiveram muitos problemas também. Mas passou um pouquinho, eles já mudaram algumas coisas lá e aí ainda assim era um valor alto a ser pago, porém estava mais claro na simulação, né, e no contrato. E aí eu fui em busca de achar e ninguém encontrava nada, né? O Guilherme, nesse tempo, ele recebeu uma pergunta de uma advogada perguntando se ele fazia um laudo pericial para um financiamento de veículo. E o Guilherme é muito curioso, ele não, se você falar um tema para ele hoje, ele não fizer ideia do que é, amanhã você pode perguntar de novo, porque ele vai ter pesquisado. Igual ele. Sabe fazer isso? Sei. Nossa, deixa eu ver como que é, deixa eu aprender como é que é. Isso, o Guilherme também tem essa característica. E aí ele virou para ela e falou, eu não sei, mas eu vou descobrir, né? Então, e ele fez isso. E aí coincidiu com esse problema do financiamento muito perto, né, dessa época. E aí o Guilherme pegou, né, e a gente extremamente frustrado com a negativa de uma solução. E aí ele foi pesquisar, né, e aí a nossa primeira perícia foi a nossa, né? Nós fizemos os cálculos para entender onde estava o erro. E nós descobrimos onde estava o erro ali, né? E aí a gente tinha algumas alternativas. Entrar com processo judicial, só que era o lugar onde eu trabalhava. Processo judicial nesse tipo de situação é demorado, né? Na verdade, o judiciário do Brasil é muito demorado, infelizmente. Porém, nesse caso, seria, né, mais ainda. E durante o período de um processo, a gente estaria preso, a gente não poderia vender o imóvel, a gente não poderia fazer nada. E aí, aquela sensação de prisão, de ficar refém daquilo, que já estava trazendo tanto transtorno para nós, foi muito ruim. E aí eu falei assim, o que a gente vai fazer? Vamos abater e vamos pagar. E aí a gente arrumou uma estratégia financeira de pagar isso muito rápido, né? O financiamento que a gente fez foi em 30 anos, nós pagamos ele em 3 anos. 3 anos e 3 meses, se eu não me engano. E aí a gente, como se diz, rapidamente saiu desse problema, né? E foi uma coisa muito difícil para nós, um desgaste muito grande que a gente teve, porém foi baseado nisso que nós iniciamos na perícia, né? Para falar, não, a gente tem, né, uma dor e ao mesmo tempo conhecimento para resolver isso para outras pessoas, né? Então acho que isso foi o mais importante. E aí passou um pouco depois desse financiamento, eu acredito que uns 6 meses eu não consegui ficar lá mais. Eu me sentia muito mal, né, da situação que estava acontecendo. E aí na verdade eles não solucionaram, né? Vocês mesmos. Não teve solução. Não teve solução. E aí eu não consegui ficar lá mais, eu não me sentia bem mais, né? E aí a gente saiu, eu me desliguei, né, da cooperativa que eu trabalhava e falei com o Guilherme, falei assim, Guilherme, e ele nessa época ele trabalhava CLT ainda, eu falei assim, olha, agora eu vou pegar a experiência em contabilidade, porque quando eu fiz a faculdade, eu já trabalhava nesse lugar, né, na instituição financeira, e a vivência contábil, né, fiscal, não tinha. E assim eu fiz, e aí fui me aventurando, né? Então, desde 2021, né, que foi esse primeiro momento, que eu ia para um lugar, aprendi alguma coisa ali, mas não é aqui ainda. Vamos lá, o que vai ser a próxima aventura aí, profissional, né? E aí, assim, eu fui fazendo até que, né, o Guilherme... Agora eu tô na dúvida se foi 2022 que você realmente ficou por conta da perícia? 2022. 2021 ele tinha iniciado, mas para falar, não, agora eu vou, né, ficar 100% aqui, seria 22. E aí, eu tô com ele 100%, sem estar trabalhando CLT, desde janeiro do ano passado, né? Vai fazer 1 ano e meio. E nesse período, às vezes, eu estava fazendo alguma atividade fora ou estava lá com ele, mas para falar, não, agora eu estou oficialmente aqui, não tenho, né, a intenção de buscar nada fora daqui. Vai fazer aí 1 ano e meio. E tem sido, assim, muito bom, né? A gente está conseguindo adaptar, né, os perfis, né, nossos, que são muito diferentes. E é um aprendizado constante, né? Vocês também que trabalham... Eu ia até questionar isso, vocês também empreendem juntos, assim como nós. E nós também tivemos, né,
todo um processo até a coisa dar certo. Como foi isso para vocês? Foi tranquilo? Hoje vocês já estão habituados? Como foi? A Flávia é braba demais. Ela é brava. A gente tem E ela tem uma cara de boazinha. Não, mas você vai conhecendo, você vai entendendo que o negócio não é assim, não. Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente teve muita dificuldade porque eu tenho um perfil completamente diferente do da Ana, né? Eu sou um perfil mais analista e a Ana Flávia, ela é super para ontem, para agora. Então, quando chegava um trabalho, eu chegava ali e falava, eu tenho que ler isso aqui com calma porque o nosso trabalho, né, mora nos detalhes. E a Ana, não, tá muito lento, tá ruim, tem que melhorar, tem que fazer dessa forma para poder fazer dar certo. E a gente teve muito atrito no começo, né? E graças a Deus a gente foi se adaptando, né? A gente foi tendo menos problemas, menos atritos. E eu acredito que desse 1 ano e meio para cá, né, a gente está vivendo a nossa melhor fase, né? Tanto na parte empresarial, na parte matrimonial, na parte espiritual também, né? E Deus, assim, está nos abençoando cada dia mais e mais. Amém. E é isso, é o tempo mesmo, né? Igual você falou, às vezes eu sou de um jeito, ele é de outro, até que a gente no começo bate muito de frente, né? Até que a gente vai encaixando, nós também vivemos todo esse processo e a gente também sente dessa mesma forma, que a gente está vivendo a melhor fase também, agora está tudo encaixado, Deus vai Só que aqui na loja eu que sou chato, eu que sou aborrecido. Eu sou boazinha. Gente, mas voltando a falar, agora que vocês contaram a trajetória, apresenta os diferenciais da empresa e conta pra gente aonde que fica, para o pessoal poder conhecer, quem ainda não conhece. E podem falar quem que é o público que vocês atendem e tudo mais, que é importante também a quem está assistindo ver também, né? Olha, eu estou tendo uma certa dificuldade no financiamento, eu estou tendo uma certa no imobiliário, talvez de alta, alguma coisa assim. Então, hoje, para a gente apresentar a nossa empresa, a gente tem que apresentar a nossa própria identidade. Porque diferente do escritório de contabilidade, diferente do escritório de auditoria, que tem o nome fantasia, a perícia, ela é a figura da pessoa, né? Então, eu vou procurar o perito Guilherme, eu vou procurar a perita Ana Flávia. Então, hoje nós temos o nosso CNPJ, né? Temos a empresa formalizada, atendendo de forma majoritariamente online, remota, porque hoje nós conseguimos atender todo o Brasil, né? Mas a figura, né? A empresa somos nós, né? É a nossa carinha, a minha carinha, a cara da Ana Flávia que aparece ali, vamos dizer assim, nas redes sociais, para poder apresentar nossas rotinas. Isso, e assim, né, falando da nossa empresa, hoje a gente tem um alcance muito bom em relação a nível Brasil, né? Foi uma construção, né? No início a gente, na verdade, aqui em Patos, até, né, antes da gente iniciar, eu acredito que eram pouquíssimos advogados que tinham, né, essa opção, essa ferramenta de ter um perito para dar o suporte, né? Então, aqui em Patos a gente teve que ir atrás desses advogados e apresentar o nosso trabalho. Aqui próximo, eu acredito que mais perto vai ser o Berlândia, que vai ter algum profissional na área. Alguns escritórios de contabilidade até falam que fazem perícia, mas não é especializado nisso, né? É só um gancho ali das atividades da empresa. E a nossa empresa, os diferenciais dela, né, que vocês falaram, hoje o principal, né, que a gente vem trazendo para os nossos clientes. Você fez uma pergunta anteriormente, eu lembrei aqui agora, sobre como que o cliente chega até nós, né? Principalmente vai ser o advogado, porque às vezes o cliente, você tem um contrato e está com algum problema, ou você não conseguiu pagar as parcelas em dia, o banco está cobrando um valor muito alto. A maioria das pessoas procura primeiro um advogado para ver o que dá para ser feito, né? Ou se tiver uma ação judicial em andamento, também é o advogado que vai ser a primeira pessoa a ser procurada. E aí o advogado vai identificar que aquele momento ali é o momento de ter um cálculo, de ter uma perícia, e eles, né, mandam para nós, para a gente fazer aí uma análise, né? E em alguns casos, que são a minoria, o cliente final chega até nós, né? Mas é o cliente que já tem o conhecimento da perícia, já teve alguma questão antes que precisou de uma perícia, e aí ele pode até chegar até nós, mas o nosso trabalho hoje, nessa área, né, bancária, por exemplo,
ela não anda sozinha sem um advogado. A gente precisa dessa parte jurídica aí para poder fazer a orientação. Pode ser até que nem precise de uma ação judicial, mas a parte jurídica, o conhecimento do advogado, ela é muito importante para poder fazer o uso do nosso trabalho, né? Então, a gente faz voltado para isso, né? E a questão da empresa, e aí a questão, né, dos clientes virem através dos advogados principalmente. Mas eu tenho uma dúvida, Guilherme, que é o quê? Vou te dar um exemplo aqui, ó. O cliente, ele procura vocês, né? Exemplo, ele vai procurar vocês, olha, eu tô com um financiamento imobiliário e esse financiamento meu eu tô achando que tá errado. Vocês fazem a análise, verifica o erro. Vai precisar de um advogado para fazer a parte dele, né? Civil que fala? Civil, né? Civil. Beleza. E isso hoje, o banco, ele resolve essa situação, tem a mesma demora, o que é que vem depois disso? Tipo assim, fiquei curioso em relação a isso. Olha, o cliente contrata nós, normalmente acontece X, se a gente constatar que está errado. Entendi, vamos lá. Quando chega uma demanda para nós, seja pelo cliente ou seja pelo advogado, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise técnica de viabilidade desse contrato. Porque a gente não consegue e não vai executar um trabalho se a gente não encontrar uma margem para poder discutir judicialmente. Isso aí é uma regra básica do escritório. Então, tudo que chega a gente faz uma análise primeiro. Se não tiver viabilidade, eu informo para o cliente e ali encerro o nosso contato. Se der certo, se a gente encontrar alguma margem, a gente ou discute com o advogado ou apresenta uma proposta técnica para a elaboração daqueles cálculos e a gente segue com a elaboração do nosso parecer. Infelizmente, hoje, a gente tem uma barreira com relação ao cliente e o banco, porque não dá para resolver de forma administrativa. São raríssimos os casos onde o cliente consegue, com o nosso trabalho, chegar no banco e solucionar. A solução é pelo meio judicial, né? E aí, quando a gente fala de um processo judicial, a gente vai falar de prazos, e esses prazos, às vezes, podem demandar meses ou até mesmo anos, né? Então, o cliente, quando chega até nós, se ele está desacompanhado do advogado, a gente até já fala, olha, procura um advogado, procura uma assessoria jurídica para poder te orientar para vocês terem um alinhamento de expectativa com a realidade. Que a parte técnica eu consigo te entregar um nível de precisão alto, mas na parte do direito eu não consigo te dar tantos detalhes porque não é a nossa área de atuação. E aí quando entra o advogado, entra o cliente, entra a perícia técnica, né, a gente tem essa sinergia para poder alinhar expectativa e realidade, né? Então junta análise, parecer, advogado, jurisprudência para poder estar orientando o cliente. E uma outra dúvida também, é somente quem tem a dúvida, olha, não, eu estou com a dúvida aqui, que eu acho que está errado, esse valor aqui não foi o que foi me apresentado, não. Ou, exemplo, a pessoa está com parcelas atrasadas, alguma coisa assim, e quer fazer essa análise ali, ou quer ver até um exemplo assim, olha, o que eu posso fazer, o banco já me mandou alguma mensagem, alguma coisa assim, algum e-mail que tipo, olha, paga, senão vai para leilão, algo assim. Quando se tratando em relação a casa ou até mesmo autos, mas eu acho que casa é onde tem mais assim recorrência a isso, né? Porque hoje a gente vê o mercado de leilão crescendo muito. Isso. E aí tem muitos clientes que são leigos, não sabe se tem ou não possibilidade, olha, eu estou devendo e tal, mas eu tenho a possibilidade ou de uma renegociação, que seja das parcelas, ou então que seja de fazer um pente fino ali. Então, a gente consegue analisar com base no próprio entendimento do nosso judiciário. Nós podemos revisar contratos assinados nos últimos 10 anos. Então, a gente pode revisar contratos que já estão quitados, contratos que estão renegociados, contratos que estão em atraso ou contratos que estão em dia. Então, a gente consegue atender desde que esteja dentro desse prazo de 10 anos. Porque se a gente até consegue fazer o parecer, o advogado pode até entrar com ação na justiça,
Só porque quando bater lá na mesa do juiz, ele vê, o contrato foi assinado em 2004, prescreveu. Então a gente consegue fazer todo esse trabalho independente do status do contrato. Guilherme, em relação a prazo, por exemplo, então a maioria são os advogados que passam, né, para vocês, mas eu creio que em muitos casos deve assim passar já com o prazo apertadíssimo para entrega, né? Às vezes não percebe ali a data. Como que vocês fazem assim? De repente, às vezes são cálculos muito complexos. Tem alguma ferramenta para auxiliar vocês ou não? Realmente vocês têm que fazer ali manual? Como que é isso? Então, hoje nós temos muita demanda e muitas demandas são urgentes, Isso. né? Porque acaba que o prazo do judiciário ele é muito curto. Então, por exemplo, o juiz ele determinou, ele apresentou a sentença dentro do processo e o advogado ele foi intimado acerca da sentença. O advogado normalmente ele tem 15 dias úteis para poder se manifestar no processo. E aí o advogado começa aquela loucura, eu preciso achar um perito. Então, talvez, se ele não tiver o meu contato, ele vai rodar até me encontrar. Então, pode ser que ele me procura hoje e o prazo é para segunda-feira, né? Então, nós temos toda uma estrutura para atender nesse prazo, né? Para poder entregar, né? o trabalho, o resultado para o nosso parceiro. Só porque hoje o nosso trabalho ele é muito intelectual, né? Não existe uma ferramenta que vai analisar um contrato, porque cada contrato conta uma história, cada contrato tem uma condição, uma cláusula diferente. Então, a IA, nesse caso, não ajuda. A IA, ela ajuda a sintetizar as informações, mas acontece muito o seguinte, o contrato, ele estabelece uma condição, mas na hora que a gente vai ver a realidade, é outra. Né? Então vocês têm que ler todo o contrato. Nós temos que ler o contrato. E tem contratos que devem ser bem extensos. Nós lemos o contrato, nós puxamos as informações, por exemplo, do relatório de pagamentos. Então, na teoria, é tudo muito bonitinho. Por exemplo, o empresário pegou um capital de giro e o capital de giro vai descontar na conta corrente. Então, a parcela é de R$1.000, vai vencer todo dia 10. Só porque chega no dia 10, o empresário tem só R$50 na conta. No dia 11 cai um Pix de 200, no dia 12 cai outro valor. Então não tem IA que vai conseguir calcular esses detalhes, essas coisas específicas no contrato. Então a gente tem que fazer uma análise, utilizar a planilha eletrônica ou utilizar a IA para poder otimizar. A IA está aqui hoje para poder ajudar e otimizar o nosso trabalho. Mas eu entendo que o papel do perito não vai ser substituído pela inteligência artificial. Ela vai vir para só auxiliar. Vai ser uma ferramenta para agregar. E quando a gente, assim, vocês dois cada um veio de uma área diferente, né? E dentro do escritório de vocês, tem alguma área que um é mais específico que o outro, ou não, todo mundo faz a mesma coisa? E também, pegando o gancho, como que vocês enxergam trabalhar em algo que é tão, vamos dizer assim, tão cético, entre aspas, mas vocês trabalharem com um propósito? E algo muito, vamos dizer assim, até que eu mesmo e a Lohane a gente vê, nós temos aqui quase 4 anos de lojas, estou contando de maneira geral, né, entre as lojas. E o que a gente vê? Ano após ano, a gente vê um crescimento, não só meu, mas dela, mas também da equipe. Acho que a gente vai crescendo ao longo dos anos. E automaticamente a Lohane, ela era aquela pessoa que, se eu falasse, Lohane, você tem que pedir um desconto. A Lohane virava e falava assim, não sei fazer isso não, tem coragem não. Ela achava como eu pedir um desconto. Eu falava, Lohane, se você não pedir desconto, a gente não... o cliente vem cá, pede desconto para nós. É normal pedir desconto. Ela morria de vergonha. E hoje não, ela já chora, ela já tá muito tímida ainda, tem que melhorar demais. Não, já tá bom. Mas é normal do jogo, né, fazer isso. Então, assim, faz parte. A mesma coisa, eu acho que é o encaixe ali, né, A gente aprende todo dia, né? Às vezes ele aprende algo comigo, eu aprendo algo com ele, e é isso, a gente vai somando, né? Tô aprendendo a ler com ela. Eu Vocês detestava acreditam? ler.
detestar, falar tem o que clube ler do uma livro coisa. da nossa igreja tá Tá fazendo efeito. milagres, de verdade. Não, eu falei, não, agora eu tenho que ler. Falando em milagre e leitura, quando a gente vai analisar um processo, a gente consegue ler processos de 200, 300, 400 páginas em questão de horas, ou até mesmo de minutos. Mentira. A leitura do perito em processo é absurda. Então, Você leu a Bíblia rapidamente? não, a leitura A Bíblia é diferente. A leitura de um processo é um negócio, vamos dizer assim, deixa eu passar o olho aqui para ver se eu encontro alguma coisa importante, né? É uma leitura dinâmica, vamos dizer assim, né? Porque assim, Tem alguns pontos específicos que você já sabe que talvez é onde que tem alguma brecha. alguma porque assim, coisa. tem as partes, né? Então, um advogado de uma parte vai manifestar e o da outra também. Eu ia Porque- morrer de fome. Porque eu não gosto de ler. E aí um advogado vai fazer o quê? Vou falar que a outra parte está toda errada, né? E o advogado de lá a mesma coisa. Então essa parte aí, né, da discussão jogo inicial, ela não é tão relevante, né, inicialmente, então a gente consegue fazer aquela leitura mais rápida, né? Pra você ter ideia, teve uma vez que eu peguei um trabalho lá de Belo Horizonte, esse eu não vou esquecer nunca. Eu não dava conta de baixar o PDF. Era muito grande, era muito grande. Aí eu tive que baixar em partes. A hora que eu peguei todas as páginas e juntei no único arquivo, deu 13 mil páginas. 13 mil. E aí acabou que a gente teve que passar por essas 13 mil páginas muitas e muitas vezes. Porque já deu para perceber que a gente atua como perito judicial, né, nomeado pelo juiz, para poder auxiliar o juiz ali na tomada de decisão dentro do processo. E a gente pode também estar atuando pela parte dos advogados, né? Então a gente vai defender o autor ou o que está sendo processado. E nesse caso das 13 mil páginas foi como perito do juiz. E quando a gente entrega o nosso laudo dentro do processo, os assistentes técnicos, né, que também são contadores, economistas ou administradores, eles vão fazer perguntas complementares, vão fazer impugnação, então estão sempre ali tentando achar alguma brecha para puxar a sardinha para o lado do cliente deles. E aí que vai, eu li o trabalho esse mês, daqui 6 meses o juiz me intima novamente para poder responder alguma coisa que está escondida dentro desse processo. E aí você tem que voltar, fica caçando página por página onde que está aquela informação. Por mais que a gente catalogue tudo ali no nosso trabalho pericial, vira e mexe a gente tem que... vou ter que abrir de novo para poder achar aquele detalhe ali, para poder refrescar a memória. Porque todo dia a gente tem uma demanda diferente, né? Então todo dia a gente tá se especializando, está inovando. Então toda semana a gente tem que estudar algum conteúdo para poder afiar o nosso machado. Porque se a gente não tiver atualizado para poder dar um suporte para o advogado, a gente se perde ou fica desatualizado, né? O trabalho de vocês, como se diz, é um aprendizado. Toda semana, Constante, vocês aprendem constante. algo diferente, porque é sempre uma causa diferente. E Você é tinha... folha? Vocês imprimem a folha, lê a folha ou lê na tela? Digital. Digital. Graças a Deus, assim, a pandemia trouxe, né, N situações, mas algumas coisas positivas, né? Então, com a questão de não poder sair, né, na época da pandemia em si, a maioria das coisas, principalmente o judiciário, foram todas digitalizadas, né? Então a gente saiu daquela papelada e foi bem quando a gente entrou. Então, quando a gente entrou, foram poucos trabalhos que a gente teve algum empecilho por não estar digitalizado, né? Então, isso aí é uma facilidade muito grande para nós. Você tinha comentado antes sobre a questão do cliente, às vezes com um contrato de financiamento imobiliário ou de financiamento automotivo. Eu queria fazer uma observação sobre as áreas que nós atendemos. A gente atende contrato bancário de forma geral, né, mas algumas áreas, né, muito comuns nesse momento, né, principalmente, né, econômico que a gente está vivendo, o produtor rural. A gente está tendo uma demanda muito grande de contratos de produtores rurais, que a gente está encontrando, né, situações ali de ilegalidades, né, que a gente consegue fazer essa análise de viabilidade e fazer um cálculo para poder, né, dar essa assistência, né, para o produtor rural, que costuma ser uma pessoa que tem muitos contratos, né? No caso do imobiliário, às vezes a pessoa vai ter 1, 2 contratos ao longo da vida, né? Automotivo também não é um volume tão grande assim. Agora o produtor rural é alguém que vai ter um volume muito grande de contrato, e aí a gente está tendo uma procura muito grande por essa área também, né? Entre outras áreas que a gente atende, né? Às vezes a gente atende aí situações entre empresas, né? Entre uma pessoa física e uma empresa, não necessariamente contra um banco, né? Então a gente também tem essa atuação. E é uma área que a Ana Flávia está se aprofundando assim, até mais do que eu, para poder estar me auxiliando, né, auxiliando a empresa nessas demandas, né? Então, eu comecei antes, mas a Ana Flávia está nadando de braçada para poder me alcançar nessa jornada. E assim,
é complexo, né? Quando a gente pensa assim, quando envolve contratos, dinheiro. Hoje a gente vê que a inadimplência está muito alta, né? E o mercado, às vezes, ele dá aquela desestruturada, né? O Brasil ele é cheio de altos e baixos, né? Principalmente para nós, empresários. E o prazo, normalmente, igual vocês falaram, sempre chega curto. Sempre chega com a demanda. E até mesmo porque a gente, principalmente quando talvez é de uma pessoa, assim, ou vem através do advogado, vem de uma pessoa, e ela vai estar igual vocês estavam, né? Aquela aflição, naquela né? aflição, Sem saber né? o que fazer. Justamente. E sempre são apertados os prazos. Não, até assim, por exemplo, quando não tem um processo judicial, vamos supor assim que você tem um contrato aqui da loja e você vai falar, não, Ana, olha para mim aqui se tem alguma irregularidade. Você não tem um prazo judicial para isso. Sim. É mais uma questão investigativa inicialmente, né? Então, nesse momento, a gente não tem tanta urgência, né? Agora, se o cliente está inadimplente e a cada mês que está em atraso, aquilo ali vai aumentando, a gente aumenta um pouco a urgência. Agora, se a gente estiver num processo judicial em andamento, aí a gente tem prazo a cumprir. E aí, se o advogado chegar para nós e falar assim, eu preciso disso, e assim, infelizmente acontece bastante, né? De chegar para nós e falar assim, olha, eu tenho prazo e o prazo vence essa semana, final da semana. E a gente sabe que aquele advogado, esse cliente, ele não vai ter como encontrar outro perito, né? A gente não tem nem interesse que isso aconteça. Então, a gente tem essa prioridade para poder atender ele dentro do prazo que ele precisa, né? Mesmo sendo apertado para nós, a gente faz esse esforço muito grande. Sim. E, pessoal, o que... Pode falar, desculpa te interromper. A gente nem tem férias, a gente leva o escritório junto para poder estar atendendo essas urgências, né? Vamos viajar para... Por exemplo, a gente foi para Gramado recentemente, o escritório foi junto. Então, da nossa semana que nós ficamos lá, 2 dias foi para poder atender demanda urgente. Então, a gente estava ali levando o escritório conosco para poder resolver problemas. Mas eu falo, quando a gente empreende assim, a gente trabalha o tempo todo, né? Não tem como. Claro que em alguns momentos a gente, né, tenta até para descansar a mente, mas a gente está o tempo todo pensando, o tempo todo planejando. E, pessoal, eu queria perguntar para vocês, o que assim, vocês acham mais gratificante do trabalho de vocês? A parte, assim, que deixa vocês com o coração cheio, sabe? De querer... se especializar cada vez mais, expandir cada vez mais. Qual que é a parte assim, mais gratificante para vocês? Então, quando eu comecei na área da perícia, eu acho que o meu coração estava um pouco peludo e eu estava com, vamos dizer assim, igual o pessoal fala, estava com sangue nos olhos e estava querendo arrebentar com os bancos. Então, a hora que chegava um contrato com condição que eu julgava ser inadequada, eu falava, doutora, tá aqui, eu estou disposto a fazer o que for preciso, porque eu estou aqui para trazer a verdade e a transparência dentro do processo. Que quando nós fizemos o nosso juramento lá na nossa colação de grau, a gente falava de ética, a gente falava de princípios contábeis, de trazer, vamos dizer assim, progresso para o nosso país. E isso está intimamente ligado com a nossa atividade, né? Porque, igual a Ana estava comentando comigo esses dias para trás, o endividamento é uma questão muito delicada da pessoa física, da pessoa jurídica, e quando a gente consegue trazer uma alternativa, consegue trazer uma saída, a gente meio que se sente responsável por tirar essa pessoa da situação que ela se encontra. Trazer uma né? solução, né? Pra Com ela. certeza. Ainda mais quando tem algo abusivo ali perante a ela e ela não tem noção nenhuma, né? E aí foi passando, vamos dizer assim, foi passando todo esse rancor, essa raiva das instituições financeiras, e hoje a gente traz isso como, vamos dizer assim, como lema da nossa atividade, né? Fazer um serviço de qualidade, entregar vamos dizer assim, uma proposta de serviço transparente, né? E sincera para o nosso cliente, porque se não tiver viabilidade a gente não faz. Então, se a gente encontrar alternativas para poder ajudar aquela pessoa, é uma forma da gente entregar o nosso conhecimento, o dom que Deus deu para nós, para poder estar ajudando essas pessoas. Então, como você diz, realmente o propósito de vocês é ajudar, né? Achar uma solução para o problema daquela pessoa, né? Muito bacana. Isso. No início, a gente nem
não cobrava para fazer uma análise, porque se eu cobrar, às vezes eu corro com o cliente antes dele descobrir se tem algum problema ou não. E aí depois a gente fez disso um hábito, porque entendemos que não era certo de cobrar por algo que não teria nenhum resultado, né? Porque assim, a gente está falando de irregularidades por parte de instituições financeiras, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa realmente tem essa ideia, todos os bancos fazem coisas que não devem e meu contrato está errado. E em alguns casos chega para nós análises que não tem nenhuma irregularidade e a gente vai, né, trazer essa transparência, né, para o cliente, falar, olha, o seu contrato está dentro das normas que a gente, né, trabalha, né, então não teria nada para ser feito, né, então a gente preza muito por isso, para que aquele cliente jamais tenha um problema por algum trabalho que nós fizemos inventando números, né, e assim, até uma observação que eu acho muito importante, fica de informação para quem está nos assistindo, chega para nós, né, já chegou várias vezes, alguns clientes, aí no caso é a pessoa mesmo, final ali que tem um contrato, falando que fez um contrato com uma empresa de revisional e que precisa de um laudo pericial. E aí eles vão explicando para nós, ó, a empresa que eu fechei precisa de um laudo nos termos assim, assim, assim. A maioria das vezes que isso aconteceu, sempre os cálculos solicitados eram sem fundamento nenhum. Então eles estavam pedindo que a gente inventasse números, inventasse irregularidades para apresentar alguma coisa, né? E assim, ao nosso ver e a nossa experiência nisso, essas empresas têm a intenção, né, de, como que eu poderia dizer a palavra para não ficar muito ruim? Não tem a palavra? Ludibriar. Isso, o cliente final. Dá uma falsa ilusão de que ele vai ter um benefício financeiro, né? E aí ele fala, você tem uma parcela de 3 mil e aí ele promete que vai ficar R$1.000 a sua parcela. A hora que chega para nós, a gente sabe que não existe embasamento jurídico, não tem processo judicial que vai resolver aquilo ali dessa forma. Só então, que ele já fechou um contrato com a empresa, ele tem que pagar e sim, tudo mais. raramente ele chega até nós antes dos 7 dias, porque a maioria dessas empresas são online, né? Então daria para solicitar aquele reembolso, né? E aí quando isso acontece a tempo, a gente orienta, não vai nessa, porque assim, aí o que essas empresas fazem? Elas te prometem uma coisa que não existe, te enrolam, aí chega um momento que começa a te cobrar mais coisa, de certidão, disso, de coisas que nem existem. E aí você vai naquela, já paguei, agora eu tenho que continuar, né? Então, é um alerta para isso, muito cuidado, tá? E são empresas que têm uma aparência de sérias, né? Mas tem que tomar realmente cuidado com essas soluções financeiras extraordinárias, né? Não é bem por aí, não é bem dessa forma que acontece. E aí chega muito para nós. E aí nesse momento a gente, né, tenta orientar, tenta trazer essa transparência da nossa atividade, orienta a procurar um advogado para entender como funciona a parte jurídica antes de entrar, né, num contrato caro, né, que você vai ficar ali com a ilusão de que vai ter uma solução financeira muito grande, né? E aí vocês falando assim, o que é o que aquece o nosso coração com a nossa atividade, recentemente com o rural sendo um tema muito, né, procurado ultimamente, eu estou me aventurando para entender tudo que eu preciso de rural para conseguir esclarecer todos os problemas dos contratos que chegam para nós. E assim, o produtor rural hoje, ele é a base da nossa sociedade, né? Vem dele, tudo que a gente, né, consome hoje em dia. E aí eu até comentei com o Guilherme o dia que eu tive esse pensamento, essa clareza. Hoje, o contrato do produtor rural, ele tem muitas irregularidades. Nesse caso, é muito raro a gente ver uma situação de que, não, esse aqui não tem irregularidade, a maioria tem, né? Então, aquilo ali deixa o custo do produtor muito alto. O que faz com o custo muito alto do produtor rural? Ele repassa. Então, quem paga essa conta? Todos nós. Né? Então, a partir do momento... Alto para todo mundo. Alto para todo mundo. A partir do momento que eu consigo reduzir o custo do produtor, porque estão fazendo algo com ele ali que não deveriam, né? Infelizmente, o produtor rural ele não tem tempo para entender de contrato, ele não tem tempo para poder ficar vindo na cidade para resolver essas coisas. Então, acaba que ele vai, né, fazendo da mesma forma que sempre fez e às vezes nunca vai saber que teve algum problema nos contratos. E aí, quando a gente consegue reduzir o custo desse produtor rural, a sensação e o entendimento que eu cheguei a ter é que a partir dali a gente consegue resolver, né, um pouquinho dos problemas econômicos do país. Isso. E eu, assim, a partir desse momento eu falei, peraí, descobri o que é a minha missão, né? Então, e a gente pode aplicar esse entendimento para qualquer área, né? No caso, uma empresa que tem um problema financeiro com contratos, com capital de giro e está realmente com dificuldade financeira por causa, claro que talvez não só por isso, mas o banco está sendo um vilão ali.
Quando a gente consegue ajudar esse ponto, a gente evita demissões. Isso. Nós evitamos situações de falência de empresas, né? Que vai refletir em várias pessoas, né? Sim, eu falei com o Guilherme, até essa semana eu falei com ele, falei assim, olha, não tem como a gente mensurar o nosso alcance. Isso. Nesse sentido de realmente trazer uma solução, né, às pessoas, aos nossos clientes. Né? A interferência de uma solução financeira de grande porte, ela vai interferir muito na família daquela pessoa, a empresa daquela pessoa, e no caso de um produtor rural que vai repassar um custo para os produtos ali que ele vende, eu vou alcançar um estado, né, um país inteiro com essa área que nós fazemos. A gente sabe que temos colegas também em todo o Brasil que faz, mas infelizmente essa mão de obra ela é muito escassa, né? Não tem uma oferta de peritos muito grande. E a gente vê assim, o trabalho de vocês é um trabalho muito necessário, que a tendência é só crescer, né? Só expandir. Igual, talvez pra gente, nossa, é algo novo, é algo diferente, mas que nem vendo por esse lado que você falou agora, que acaba refletindo numa sociedade em si, a tendência é só expandir, né? Principalmente para ficar realizando esses, vamos dizer assim, essa reconferência ali para ver se está tudo certo. E também quero fazer uma pergunta aqui em relação ao que surgiu aqui agora. O seguinte, tem gente que tem medo. Ah, mas aí eu vou entrar contra o banco e tal, e depois ele nunca mais me libera e tal, um empréstimo, eu fico na lista negra deles. Existe isso? Uma pessoa pode ficar tranquila, não existe? Queria muito te falar que isso não existe, mas é comum ocorrer esse tipo de situação, né? Hoje, quando o banco ele vai fazer uma análise para poder emprestar algum recurso, seja para o empresário, seja para a pessoa física, ele tem que fazer um pente fino para poder entender qual que é a situação e para onde que ele está emprestando, né? Uhum. Então, uma das coisas que ele busca é se o cliente ele tem a recorrência de inadimplência, se ele tem processos judiciais em desfavor dele. Só porque quando a gente fala de buscar a justiça e buscar uma transparência, buscar uma verdade, né, por mais que corra esse risco de algum bloqueio ou de alguma restrição, vale muito a pena correr atrás. E hoje nós temos muitos mecanismos no próprio judiciário para impedir esse tipo de barreira, né, porque infelizmente, o lobby dos bancos e até hoje é muito forte, né? Então, as instituições financeiras conseguiam influenciar, assim, vamos dizer assim, de uma forma muito grande, não só no judiciário local, mas a nível Brasil. Sim. E hoje a gente está tendo uma virada de mesa, né? Então, hoje, com peritos e advogados de qualidade, a gente consegue reverter aos poucos essas situações, né? A lista negra, ela é proibida, terminantemente proibida, embora alguns bancos ainda utilizem desses mecanismos. Só porque o próprio consumidor, ele tem formas para poder se defender desse tipo de situação, né? Então, por exemplo, olha, eu fiz uma renegociação, seja judicial ou seja extrajudicial, eu consigo solicitar junto ao Banco Central do Brasil para retirar esses registros do meu CPF ou do meu CNPJ para evitar qualquer tipo de bloqueio futuro, né? Então, hoje a gente tem mecanismos para poder dar uma garantia maior para as pessoas que buscam os meios legais para alcançar os seus direitos. Bom, isso é bacana. Bacana, que aí o pessoal já... Não tem medo. Já fica mais... Pessoal, muito bacana saber um pouco mais. E assim, partindo para o final, vocês dois eram CLT, vocês resolveram empreender. O que vocês deixam de mensagem para quem está querendo, está assistindo a gente, quer empreender, quer abrir, né, uma empresa do zero, mas está com receio? O que vocês poderiam deixar de mensagem? O começo é difícil, não dá para negar. A gente passa por cada situação que a gente não consegue mensurar quando nós estamos do lado do CLT, né? Hoje, por exemplo, a gente teoricamente não tem horário de iniciar e nem horário de terminar o expediente. Então pode ser que ou nós estamos num domingo, nós estamos numa viagem e a gente está ali para poder entregar o nosso melhor, né? Então quando a gente
conclui um trabalho e consegue ter um feedback positivo, né, vai adquirindo experiência, vai criando relacionamento com outros parceiros peritos, com outros parceiros advogados, vai dando uma sensação de prazer, porque, igual havia comentado antes, eu era frustrado na parte fiscal, quando eu trabalhava com rotinas repetitivas. Hoje, quando chega uma demanda, é uma história nova, é um livro novo que eu vou iniciar ali para poder entender a situação que aquela pessoa está passando, para poder ajudar ela da melhor forma possível e entregar o meu melhor para poder estar alcançando um resultado de excelência. Isso. Eu acho que o principal, esse início, igual o Guilherme falou, é muito complicado, né? É uma situação totalmente nova, né? O primeiro problema que tem vai ser a primeira vez que você está tendo aquele problema e você não sabe uma solução para ele. Então, até você desbravar esse início, eu acho que o principal seria persistência, né? Na área da perícia em si, a gente não tem muito sucesso em, como é que eu falo? Solicitar ajuda, né? A gente até já fez algumas apresentações em faculdade para trazer um pouco do que é a nossa atividade na prática, com a intenção de que futuros contadores tenham mais interesse. Né? Porque assim, a gente já formado, a gente não sabia o que era perícia, né? Então isso é um problema muito grande, né? De uma área tão importante. Então o principal é persistir, né? Vai ser uma área nova, vai ter que procurar, vai ter que estudar, vai ter momento que você vai falar assim, nossa, eu não vou conseguir atender agora, mas vou me preparar para, né, futuramente conseguir atender esse cliente e vou conseguir. E o principal para nós, né, que fez com que depois de 5 anos na área, tentando trabalhar juntos, e aí 1 ano e meio realmente 100% juntos, adaptar e entender os pontos fortes de cada um, né? Infelizmente, eu acho que sozinho é mais difícil, né? Vocês estão em casal também, eu acredito que se vocês se colocarem, não, se fosse para eu fazer isso sozinha, isso sozinho, teria sido bem mais difícil, né? Então, eu entendo que quando a gente começou a se ajudar no que o Guilherme não era bom, né? E ele me ajudar no que eu não era boa, não é um perfil meu naturalmente, né? Eu acredito que foi onde a gente conseguiu um sucesso de fazer a empresa realmente rodar e funcionar, né? Então, independente da área, se é na perícia ou não é na perícia, eu acredito que a persistência e a gente usar dos recursos que nós já temos de forma natural, eu acredito que seria a dica aí mais importante, né? Então, para nós aqui, nós demos sorte porque somos opostos, né? Na questão de perfil, na forma de pensar. Então, a gente conseguiu aí, mas não foi fácil, né? Às vezes tá parecendo que foi assim, vamos juntar aqui e vai sair bem. Não foi assim. A gente, né, teve um processo muito longo até conseguir entender que seria a melhor alternativa, né? E aí hoje a gente, né, se equilibra. A gente enxerga da mesma forma. E eu costumo dizer o seguinte, olha, quem vai empreender não está disposto a fazer exatamente isso que você falou, Guilherme. Não tem dia, não tem hora, é de noite, é de madrugada, no início, porque uma coisa é depois que você já alcançou um certo nível ali, aí sim você pode usufruir da vida. Mas quem não está disposto a se entregar ali em relação ao horário, em relação à demanda, e se aprender mais, igual vocês estudaram demais para chegar e crescer e continuam estudando, essa pessoa fatalmente ela vai ficar frustrada e ela vai fracassar, porque é muito complexo empreender, vamos dizer assim, para si mesmo. Empreender realmente é uma entrega. Pessoal, muito obrigada. Nós adoramos saber mais um pouquinho de toda essa parte da perícia. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Espero que vocês também tenham gostado. E para quem está nos assistindo, pessoal, vai estar todas as informações aqui abaixo. Então, vão lá no Instagram, conheçam eles. Se você conhece alguém que está passando por algum problema desses que eles citaram aqui, entre em contato, que eu tenho certeza que eles vão oferecer um excelente atendimento e vai trazer a solução para vocês. E você, irmão, que eu quero deixar um recado aqui, talvez você, né, que esteja passando por um problema financeiro e acha que não tem solução, primeiramente tem solução, primeiramente Deus está cuidando, né, coloque Deus na frente, que Deus vai cuidar e resolver essa situação para você, mas você precisa também agir, né? A palavra oração é isso, né? Orar, ação. Então, faça também, né? Corra atrás para resolver essa situação o mais rápido possível, mas tudo tem
né, um propósito, e também tudo tem saída, não existe nada sem saída. E para você que não quer ter problema com acabamentos, é na ABC da Construção. A ABC da Construção é a maior especialista em acabamentos há mais de 68 anos, trazendo as principais marcas do mercado de acabamentos para a sua obra. Quero agradecer aqui também a Inovare Construtora, trazendo propósito e trazendo também inovação dentro da sua obra. A Inovare tem um aplicativo exclusivo dela, o qual você vai acompanhar toda a sua obra do início ao fim. Cronograma, a parte orçamentária, a parte também de projeção financeira que você vai gastar mês a mês, tudo dentro do aplicativo, para você não ter surpresa ali também. E quero agradecer aqui também a Supera Seguros. A Supera é nossa parceira e a Supera ela é especialista em seguros de máquinas agrícolas. E vocês podem revisar que não tem nenhum problema lá. Vai dar tudo certinho. Vai dar tudo certinho. A Supera Seguros ela é uma empresa especializada em seguros de maneira geral, só que ela é especialista também em máquinas agrícolas e especialista também em seguros de autos. Então procure a Supera Seguros, tá aqui o QR Code, vocês vão ver aqui na tela, pode entrar no Instagram deles para vocês verificarem todos os diferenciais da Supera Seguro. E pessoal, queremos agradecer mais uma vez, e você que acompanhou até aqui, não perca, logo sairá o próximo capítulo, número 7? 6. 7. Número 7. 7. Pessoal, obrigado, até lá, fiquem com Deus.